Boa noite, já estamos em sua casa. Bem-vindo. Confira os destaques para hoje. Oposição vota a favor da alteração do Código Civil, mas vaticina que instrumento não trará mudanças. Famílias sem energia 2 meses revoltam-se contra a EDM no bairro São Damas, município da Matola. Viúva vive ao relento após amigo da família vender casa em que vivia com falecido esposo no bairro Samora Machel, em Tete. Apesar das divergências, as bancadas parlamentares aprovaram hoje, por consenso, a proposta de lei que altera o Código Civil. O Governo pretende, com a alteração do Código Civil, introduzir e reconhecer novas formas de atos na transação de imóveis para contratos, ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 178 da Constituição da República. E Helena Kidd aponta algumas vantagens. Esta alteração vai trazer vantagens na melhoria da posição do país no ranking do Doing Business, uma vez que é prática internacional a formalização dos contratos por via dos modelos. A existência do modelo de contrato desformaliza, portanto, não exigindo a escritura pública, e desburocratiza a formação da vontade negocial, reduzindo o tempo de 5 dias para 1 dia. Vantagens estas que a oposição considera serem irrealistas devido à forma como o assunto é tratado pelo regime do dia. O Partido de Moçambique para Todos, vamos mais uma vez viabilizar esta autorização, posto que assim ficará claro se falta justiça é mesmo por vossa má-fé e o amor à injustiça. Este processo decorre numa altura em que a nossa economia é caracterizada por elevadas desigualdades, com tendência a aumentar cada vez mais o fosso entre pobres e ricos. E a Frelimo sai em defesa do Governo. Trabalhemos árdua e sistematicamente para a atualização e consolidação de todo o instrumento de firme, neste caso ao Código Civil, procedendo à sua revisão total, de modo a devolvermos a sua anterior organização e sistematização, de modo a evitarmos usar um instrumento legal com mais de 50 anos. Por fim, o martelo da aprovação do presente quadro normativo de forma consensual na generalidade e especialidade. E os partidos reconhecem a pertinência da revisão, mas divergem sobre a sua aplicabilidade. A oposição considera que, mesmo com a revisão do quadro normativo, nada vai mudar com o regime no poder. A Renamo entende que, sendo o governo um mau gestor da economia nacional, há que tirar proveito da revisão do Código Comercial para dar mais preponderância ao setor privado, com vista à dinamização da atividade econômica. Tem um papel extremamente importante. Neste sentido, não se justifica que o Estado use forças, o que chamamos de uso império, contra o setor privado no capítulo de crédito interno. O setor privado fica sem forças perante o Estado, porque os bancos preferem dar crédito ao Estado, diferentemente ao setor privado. Minhas senhoras, a sobrevivência do setor privado significa que estaria a dar mais facilidade ao emprego e à produção da economia. Embora se diga que o governo, ou seja, o Estado, é o maior empregador, sem o setor privado é total desastre. E o Movimento Democrático de Moçambique diz que, enquanto o país continuar com um governo deficiente, há que priorizar o aprimoramento do quadro legal. Excelências, em relação à matéria em debate,
é preciso sublinhar que o nosso país é um bazar das mercadorias dos outros povos, que produzem para vender a nós, que somos um povo fino, de classe média, burocratas, que não produzimos o que queremos consumir, mas compramos mercadorias dos outros com dinheiros doados. Por isso, precisamos de ajustar o nosso Código Comercial para se adequar a essa realidade. Portanto, enquanto não temos o melhor governo, temos que autorizar este que temos a fazer a alteração do Código Comercial. Já Frelimo acredita que a revisão do Código Comercial possa incrementar o investimento e catapultar a economia. Concretizar de forma estruturada e harmonizada os objetivos levados a cabo nas reformas legais anteriores, com vista a conferir celeridade e simplificação de procedimentos, de modo a tornar Moçambique um país mais atrativo e competitivo. Dada a sua pertinência e concordando com o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, primeira comissão, apelo aos digníssimos deputados, meus pares, para que apreciemos positivamente a presente proposta de lei de autorização legislativa para a revisão do Código Comercial. Refira-se que a revisão do Código Comercial não vai acarretar encargos adicionais ao governo. A oposição diz que, se a lógica partidária no judiciário prevalecer, os direitos dos trabalhadores continuarão a ser uma miragem. Já a Frelimo espera que o instrumento aprovado por consenso possa melhorar o processo de resolução de conflitos. A oposição, apesar de ter aprovado favoravelmente o projeto de lei número 10/2018, de 30 de agosto, que cria os tribunais de trabalho, ainda mostram-se reticentes quanto à sua materialização devido à partidarização do judiciário. É de uma revisão profunda, robusta e transformadora das condições de trabalho que restaura e restitua a dignidade do trabalho, com a consequente reposição do poder de compra e de todos os direitos conexos do trabalho, infelizmente negados pelo governo do dia. Tão importante para o equilíbrio e tranquilidade de todos nós, mas que muitas vezes são secundarizados, falo dos trabalhadores domésticos. São mais de 500 mil em todo o país e representam uma das profissões mais antigas e continuam a ser tratados pela lei de forma marginal. Posição contrária tem a Frelimo, que acredita na melhoria da resolução de conflitos, que poderá conferir dignidade à massa laboral. Depois da entrada em funcionamento dos tribunais de trabalho em algumas províncias, nota-se melhorias na gestão de conflitos laborais, o que me leva a estar aquém de direito para a expansão da jurisdição laboral em outras unidades territoriais, em especial na Zambésia, onde os conflitos laborais têm aumentado, subsistindo ainda casos de atrasos de salários em algumas empresas privadas, reclamação de indemnização, entre outros. Igualmente, espera-se que a criação de tribunais de trabalho possa flexibilizar o alcance de consensos, principalmente da massa laboral mais lesada pelo patronato. E assim foi a segunda sessão ordinária da Assembleia da República. Seguimos com outras notícias. Os economistas Yassir Ibrahimo e Luís Magaço entendem que o recolher obrigatório, bem como os ciclones que se abateram sobre as regiões centro e norte, influenciaram no agravamento de preços de produtos alimentares no país. Estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estatística indica que de janeiro a fevereiro do ano em curso, o país registrou aumento de preços na ordem de 2,54%. O economista Luís Magaço diz que o encerramento de fronteira, recolher obrigatório e desastres naturais contribuíram para a inflação. Se olhar bem para os dados do INE, há de ver que a província que mais contribui para a inflação é Sofala, seguida de Maputo e depois a Nampula. Sofala está explicado pelas intempéries. Em Maputo eu tentei entender um pouco as razões desta subida de preços
e do meu ponto de vista tem a ver com uma redução da produção devido, sobretudo, ao recolher obrigatório. O grande armazém nacional é a cidade de Maputo. É óbvio que Nampula, sendo um grande mercado de consumo, é muito influenciado por aquilo que acontece na cidade do Maputo. Já o economista e pesquisador Yassir Ibrahim entende que a depreciação do metical em relação ao rand também contribuiu para o aumento de preço de produtos básicos. A província de Sofala, concretamente a cidade da Beira, foi fustigada por 2 ciclones e isso afetou aquilo que é a capacidade de produção da cidade, afetou aquilo que é o nível de preços de produtos básicos. E relativamente à província de Maputo, os choques climáticos em parte influenciaram essa subida de preços dos bens básicos de consumo e, por outro lado, temos também a depreciação do metical. Nampula tem uma indústria de óleos e sabões consolidada, por exemplo, mas que a matéria-prima é importada. Então, isso também influencia o nível de preços. De recordar que as cidades de Maputo, Beira e Nampula são as mais afetadas pela inflação. 4 quarteirões estão sem energia há 2 meses no bairro São Damanso, no município de Matol. O problema deriva de uma suposta avaria de um posto de transformação de corrente elétrica. Vivem às escuras, sem opções para conservar os produtos alimentares. Como se não bastasse, a falta de corrente elétrica agudizou a situação de insegurança que afeta os diversos quarteirões do bairro São Damanso. O problema deriva de uma suposta avaria de um posto de transformação da corrente elétrica. Canela aí 2 meses mamana aí na magezi muganga aí kwaulo muva na kalum. Akuna magezi yo hlupheka loko iligara deme ava ishamuli. Loko babuya ababuyi va ta endla nchumu va endla swimphunda ila tihlampfi tibolili tihuku hi ku yenela marasheli mamasa makwarentena lawa hi hlengeletela minchumu para hi ta kota ku dya maximasi a hi dyi kazo yi tori loko mi nga kholi bani mi ku swakudya kwalomu ku mphumile hi ta gwajisiwa hi yiveliwa na hini magezi hi hakukela hi konta tin'hweti ni byeliwe hi televhizori hi swo swa magezi lawa ya ku famba na mabuya na mafamba na mabuya bya televhizori bya kakwanga swakudya kumbe ho dibetela swo swawusiwana hi xavaka há 2 meses na roça sofrer. Pelo menos logo mais jogar fizeram que vai enxergar magese. A mabuia vai sussa PT, mamá. Os residentes dos quarteirões em causa acusam a eletricidade de Moçambique, área operacional de Machava, de pouco ou nada fazer para resolver o problema. Atolo babuya ele traz o mimova. Patlakula dizendo que mbinga mamuna isso tive kusukela 8 horas na magese. E ele na kukalanga na magese. Kwa kumphuma lava loko va buya madanjeni va dya mali semeticagem isso aí não é novidade para ninguém. Tiramos dinheiro e não fazem nada e não estão a fazer de verdade. Está ali o PT podre como se não bastasse. Vai isso lava loko va buya va khwela vo tlanga la a va hi byeli ntiyiso hi brara mali ku sa loko va buya va dya mali para va ta lunghisa magezi hina mali ya ku va nyika aqui para resolver o problema de energia para ser colocar energia em casa. Você tem que babar de cobrar dinheiro para pôr energia na tua casa. Vai te cobrar muito dinheiro, mas para vir resolver o problema de energia, não vem. Para você precisa. Detido suposto cabecilha de um grupo que se dedica, neste caso, à vandalização de infraestruturas elétricas na cidade da Beira. Este material foi retirado de um PT, posto de transformação da corrente elétrica, no bairro de Mungaça há pouco mais de 3 dias. O mesmo deixou de constituir vedação e tornado por este eletricista matéria-prima para diversos fins, entre eles fazer cadeiras metálicas e não só. Ergui uma alpendre tanto que uma parte, como vocês podem ver, esta parte pintada, estava contemplada numa barbearia. O indiciado nega ter vandalizado aquela propriedade, mas garante ter comprado, daí estar surpreso. Disseram-me que este material foi vandalizado dos PTs da Engicom, né? Da Engicom. E, pelo que eu saiba, eu vivo daquelas bandas, no bairro 17,
Já contemplei este material num muro de vedação da Sageco. Agora eu estou confuso realmente de onde é que o material vem. Talvez os proprietários que venderam me podem explicar melhor. E há quanto tempo você faz compra desse material? Pelo menos comprei para fazer aquela coisa no qual eu almejava e tudo. Agora, sabemos que não é a primeira vez que você faz compra desse tipo de material. Pelo menos comprei 2 vezes, que constituiu o material no todo, no qual eu fiz o que eu tive por fazer. 8.000 meticais é quanto gastou desta vez, lesando a eletricidade de Moçambique em 100.000 meticais, avançando-se a hipótese de ter sido muito mais. Pelo que apuramos, ele compra este material há mais de 1 ano. Significa que as pessoas que fazem essa vandalização têm nele um comprador assíduo. E do trabalho feito, localizamos o material e por via disso está detido. Enquanto isso, diligências estão em curso para a captura de outros mentores que com este ato já lisaram aquela empresa pública em mais de 380.000 meticais de janeiro para cá, em consequência da vandalização de 8 PTs só na cidade da Beira. 532 pacientes recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas no país, informou o Ministério da Saúde em comunicado desta terça-feira, indicando mais uma vida perdida para a pandemia. 514 recuperados são moçambicanos e 12 são de outras nacionalidades. Ainda houve 13 altas hospitalares nas últimas 24 horas. As autoridades sanitárias informaram esta quarta-feira que um paciente infectado por Covid-19 não resistiu e perdeu a vida aos 54 anos de idade. E o óbito foi declarado esta terça-feira, 16 de março. Nas últimas 24 horas, 1.778 suspeitos foram submetidos ao teste e 268 acusaram positivo para o novo coronavírus e contraíram a doença no país. A cidade de Maputo registrou nas últimas 24 horas o maior número de infecções, 118, seguida pela província de Maputo com 56. Assim, eleva-se para um cumulativo de 65.197 casos positivos, 64.801 são de transmissão local e os restantes importados. Ainda nas últimas 24 horas, 24 pessoas foram encaminhadas aos centros de internamento de Covid-19 e em outras unidades hospitalares. O Ministério da Saúde monitora neste momento 3.864 pessoas que estiveram em contato com casos positivos. Refira-se que 13.084 pessoas estão com Covid-19 ativo, num país que registrou 733 óbitos devido à doença. E alguns países africanos, neste caso, suspenderam o plano de imunização com a vacina AstraZeneca devido a alegados efeitos colaterais. A maioria dos países de África baseou o plano de imunização em massa com a vacina da parceria entre a empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O imunizante está a ser distribuído ao abrigo da iniciativa de vacinação global COVAX, mas o receio sobre os efeitos da vacina está instalado em vários países. O ceticismo sobre a AstraZeneca espalha-se em nível global. Na Europa, vários países, incluindo a Alemanha, anunciaram a suspensão temporária da administração da vacina na sequência de relatos de efeitos colaterais como formação de coágulos no sangue e mortes. Apesar das dúvidas, a Agência Europeia de Medicamentos garante que os benefícios da vacina superam os riscos. O gabinete da Organização Mundial da Saúde para a África segue a posição europeia de que não há evidências que comprovem a ineficácia da vacina da AstraZeneca. Para a secção africana da OMS, a vacina pode continuar a ser administrada enquanto a investigação sobre a formação de coágulos sanguíneos continua. De acordo com os números da OMS, mais de 14 milhões de doses da vacina já foram entregues em África. Cerca de 736 mil foram já administradas. Mulher impedida de viver na própria casa 12 anos após a morte do seu esposo, no bairro Samora Machel, na cidade de Tete.
Trata-se de Milito Alberto, mãe de 2 filhos. Em 2009, residia nesta casa e, devido a complicações de saúde do seu esposo, decidiu deixar a casa na responsabilidade de um amigo, tendo ido à cidade de Chimoio, terra natal, para cuidar da saúde do seu esposo, por onde viria a perder a vida. Envolvidos 12 anos depois, a viúva voltou para a cidade de Tete, onde teria encontrado a sua casa vendida por outro amigo que também não se encontra em vida. Saímos aqui em termos de doença, meu marido estava doente, acabamos de ir no Chimoio, lá mesmo que não resistiu com a doença, perdeu a vida. Quando voltei, apanho que a casa foi vendida. A pessoa com quem eu deixei a casa, vou lhe perguntar, diz que eu fui girado. A pessoa que vendeu a casa é conterrâneo do meu marido. O suposto comprador também deixa a sua versão. Ele vendeu comigo, está aí a mãe Rosa. Ele falou assim que esse já foi deixado com o meu irmão, foi em Chimoio, a doença. Ele me organiza, apareceu. A mulher dele está vivo. Nem chegar lá, ele não pode, ele pode descer a briga. Quando eu não comprou sozinho, esse já fez favor. A viúva vive com os seus filhos na sombra desta casa em situações deploráveis e pede à justiça que seja feita. Estou a viver embaixo de uma árvore. Vivo com meus filhos, 2 filhos. E assim estão prestes a perder 1 ano, não vão estudar porque não estou a fazer nenhum negócio. E eu quero a minha casa para eu voltar, quero tornar a voltar a viver na minha casa. Importa realçar que até o fecho da nossa equipa de reportagem não havia consenso entre os envolvidos e a Ordem dos Advogados e prometemos trazer mais elementos deste assunto. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para TV Sucesso. E os advogados em Tete entendem que a primeira intervenção da PRM face ao impedimento da viúva voltar a viver na própria casa não é legítima. O interesse foi manifestado pelo presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Tete, Helder Chapamba, a quando da interação do assunto relacionado com a venda de uma residência considerada como coisa alheia no bairro Samora Machel, na cidade de Tete. Aqui temos a venda de coisa alheia. O que estamos a notar é que há um senhor que intitula-se proprietário desta propriedade, que por outro lado a senhora reivindica que esta propriedade pertence ao falecido marido, que em certo momento não esteve cá porque estava a tratar de questões de saúde dele, do falecido e da própria vítima, da própria senhora. Ele diz que adquiriu esta propriedade, mas não apresenta nenhuma documentação. O que nós estamos a constatar é que a venda de coisa alheia. Chapamba garante assistir às famílias de modo a chegar a um bom senso. E por tratar-se de uma questão muito funda, que é o direito fundamental à habitação, achamos nós como ordem vamos intervir, porque este é o nosso papel e na verdade vamos dar a esta família um patrocínio pro bônus para ver se consegue-se ultrapassar esta situação. Entretanto, decorre um trabalho de sensibilização à contraparte por forma a acomodar a viúva que vive ao relento há sensivelmente há 3 meses. Estamos aqui com uma comissão também de direitos humanos e o que vamos fazer até sairmos daqui é tentar sensibilizar a contraparte para pelo menos dar um conforto a esta família, porque estar ao relento viola aquilo que são os direitos fundamentais de um cidadão, que é ter uma habitação condigna, e o que não está a acontecer neste caso. É uma situação terrível, assim como estamos a ver, no sol, quando chove, elas não têm sítio para se acomodar. Mas logo a priori estamos aqui a fazer um trabalho preliminar de um acordo passivo. Enquanto resolvemos o assunto, a senhora entra na casa e mantém-se aí. Enquanto estamos a ver a que condições podemos levar este caso a autoridades competentes. A Ordem dos Advogados salienta que a informação avançada pela Polícia da República de Moçambique, que dá razão ao suposto comprador, não é legítima. Da segunda vez que foram a polícia, o permanência é que disse que a senhora perdeu a casa. O que nós estamos a dizer é que a senhora não perdeu a casa porque a polícia não resolve este assunto. Quem resolve esse assunto é o tribunal, são as instituições judiciais. Então é nesta perspectiva que nós estamos aqui para levar o caso ao tribunal. A Ordem dos Advogados reagindo sobre a venda ilegal de um imóvel de uma mulher que teria deixado a casa 12 anos depois na responsabilidade do seu amigo no bairro Samora Machel, na cidade de Tete.
Para si que só agora ligou-se a nós, bem-vindo ao Jornal Principal, segundo bloco. Jovem de 22 anos de idade tenta pela terceira vez, neste caso, tirar a própria vida na cidade da Beira. Saiba o porquê a seguir. Tudo começa quando esta jovem de 22 anos de idade foi deixada à sua sorte pelo marido a quando da sua vinda à cidade da Beira para dar parto ao seu segundo filho há 8 meses, ido da província do Niassa, concretamente em Quamba. O segundo mês ele me ajudava, o terceiro mês já não estava a me ajudar, como uma pessoa que namora muito. Quando eu fui para lá, já estava a me desprezar, não estava a me ajudar assim, nem despesa nem o quê. Uma vez separada, optou por retornar à capital provincial de Sofala para morar com a sua mãe na zona do Paiol, no bairro do Matadouro, onde vive sendo rejeitada e violentada. Minha irmã mais nova para só me gozar, tenho crianças sem pai. Quando eu tento responder, mamãe deve me insultar até querer me bater. Costuma me bater, tirou-me cicatrizes aqui. Costuma levar a roupa de dentro, a lança, a roupa limpa mesmo, a lançar para numa tope e sair da minha casa. Sair. Você já cresceu, deve procurar seu lar, casar, sair. Agora eu tenho criança pequena, se eu não posso querer estando a namorar de qualquer maneira para conseguir sustentar meus filhos, para a mamãe ficar feliz, eu não vou aguentar. Os vizinhos dizem que ela não tem tido paz. Há algum momento sempre tem discutido, dali nós acudimos, então... Como ficam, né? A mamãe e filha, né? Sempre numa casa, mulher com mulher, sempre tem aquele barulho, né? Certas coisas ela não quer ir ao catar, tá vendo, né? Por conta disso, Lúcia Daniel já tentou tirar sua própria vida. Tentei uma vez, levei mosquiteiro que essa manhã logo minha tia veio. A tentativa mais recente foi esta semana quando tentou tomar Ratex. Detido jovem acusado de roubo e esfaqueamento em Belém, província de Gaza. Recuperamos esta notícia na qual detido jovem acusado de roubo e esfaqueamento em Belém, na província de Gaza. A vítima, na companhia da sua irmã, foi colhida de surpresa, a facada, após exigir seu telemóvel supostamente roubado pelo assassino. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira e o indiciado é confesso. Estou detido por ter esfaqueado até a morte um cidadão na via pública. O cidadão em causa interpelou-me e exigiu-me telemóvel que supostamente roubei. O malfeitor fugiu após cometer o crime, mas acabou detido na noite desta segunda-feira. E segundo a polícia, trata-se de um integrante de um grupo que aterrorizava o distrito de Belém. Daí esfaqueei-o e coloquei-me em fuga. Este teria roubado um telemóvel ao parente da vítima. Faz parte de um grupo de 2 pessoas que, com recursos a um spray, eles toxificavam as pessoas e roubavam os bens. A sua neutralização abre uma nova página para deter o comparsa em parte incerta, destaca o porta-voz da PRM em Gaza, Carlos Makwakwa. A polícia já esteve à procura deste, alguns autos levantados, que neste momento serão esclarecidos com a neutralização deste. Há um trabalho que estamos a desenvolver para trazer o comparsa dele para a barra da justiça. Este é o segundo caso de assassinato nas últimas 2 semanas. O outro teve como alvo um homem de 66 anos de idade no distrito de Chokwe. Enquanto isso, 2 indivíduos de 25 e 30 anos de idade encontram-se detidos por porte de arma de fogo, supostamente destinada a assaltos em Manica.
A arma de fogo foi encontrada em uma residência de um destes jovens, mas desmentem que era destinada a assaltos. Aliás, um dos detidos não esclareceu a proveniência da AKPM, só assumiu que pretendiam vender a 40 mil meticais em Massangena, na província de Gaza. O motivo que me fez até eu chegar aqui, eu saí de casa lá em Mbanda, no Nhassor. Eu a comunicar com esse amigo, mas outro amigo que nos fugiu. Então, eu comunicava com ele para procurar uma arma para nós irmos fazer negócio. Então, eu saí de casa para Mossorese. Então, no mesmo dia que eu cheguei ao encontro deles, já estávamos prontos com a arma para sair. Aí, na mesma hora que fomos pegos com a população. Íamos sair daí, Mossorese para Machaze, íamos para Massangena lá em casa, lá, ao encontro de um patrão que precisa de arma para comprar. Entretanto, este outro conta que teria sido convidado para o negócio sem saber que se tratava de venda de arma. Ele me ligou, aquele meu amigo, tem bolada lá, quer ser contrato com quem? Com um brother, nossa, ele é amigo também. Tá vendo? Quem será a arma? Ele não falou o dono da arma. O bolada é do quem? Se tem bolada com quem? Com matar quem? Com matar ele. Tá vendo? Só ele quando chegou na minha casa não tinha nada. Tinha um pequeno pastinha. Tem lá na minha casa. Aquela pequena pasta. Tá vendo? Só ele chegou lá, dormiu 2 dias. Estava à espera de quem? Explica lá, essa arma é de quem? Não pode falar muito. É de Tito Stolle. A PRM acredita que os detidos façam parte de uma quadrilha de assaltantes, por isso já acionou as suas linhas operativas para localizar os comparsas e posteriormente esclarecer a proveniência da arma. E porque eles sentiram-se encurralados pela presença policial, não tiveram nenhum espaço de manobra, é a razão da sua detenção. Neste momento trabalhamos com vista a identificar mais elementos do grupo para que sejam responsabilizados pelos seus atos, não só como também ferir a real proveniência dessa arma, para que seja combatida de forma taxativa esse tipo de práticas. É a primeira detenção do ano de indivíduos que portam arma de fogo para fins suspeitos na província de Manica. Aí está a criminalidade em Manica. O governo provincial diz não ter dados sobre o número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar em Nampula. Para piorar a situação, algumas famílias desta região do distrito de Monapo se alimentam de capim. Há pessoas, por exemplo, que não possuem terras e são forçadas a trabalhar para outras machambas para ganhar 100 meticais diário. Esse ano é que é pior. O ano passado era normalmente. Aqui está gente de fome. Até aqui onde nós estamos, eu atendei de falar com a paciente, pelo menos pedir vale de produto de coisa de comida para poder ajudar o povo. Mas como é dinheiro do outro, está-me para ouvir, mas eu adentro a força, pelo menos a população ajudar um pouco. Outro sim vai para as famílias deslocadas dos ataques terroristas de Cabo Delgado, que oferecem as suas forças de trabalho em troca de acesso alimentar. Em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, aqui na cidade de Nampula, o governo diz reconhecer a existência de quadro de insegurança alimentar em alguns distritos da província de Nampula. Estamos a querer que dentro das comunidades possam existir uma e outra família sem reservas alimentares suficientes para suportar o quê? O período de quê? De passagem. Entretanto, com este paradigma, não podemos dizer categoricamente de que aqui temos problemas de quê? De fome. Temos problemas de insegurança alimentar e que as famílias procuram forma de sobreviver. E com as poucas chuvas que vinham caindo de forma extemporária, a nível de quê? Das comunidades, algumas famílias foram superando. É certo que houve momentos críticos de grandes precipitações. Mas estamos a dizer que nos meses de fevereiro e até este mês de março, está a cair a chuva normalmente, a nossa situação melhorou consideravelmente. Por hoje é tudo. Voltamos a cruzar caminhos amanhã. Até lá, passe bem.